Amigos, tudo bom? Olha a gente de novo aqui com mais um programa Coaching Negócios. Esse programa é feito para você, meu amigo empresário, empreendedor, homem e mulher de negócios, que quer realmente buscar novos resultados, seja na sua empresa ou na sua vida pessoal. Hoje nós estamos aqui, estou aqui com um grupo muito seleto de empresários, executivos, líderes, e hoje nós vamos falar sobre um tema que eu considero de suma importância para que a gente possa ter resultados. Nós vamos falar de liderança. A liderança nos últimos anos tem passado mudanças de forma significativa. Antigamente nós tínhamos um modelo de liderança, os jovens estão entrando agora no mercado de trabalho e a forma como eu vou liderá-los e como eles vão liderar já é diferente do que, por exemplo, na fase quando eu entrei no mercado de trabalho. Meus amigos, boa noite, tudo bem? Maravilha. Bom, nós estamos aqui com algumas pessoas que eu considero e tenho um carinho muito especial. Algumas eu conheci há pouco tempo, outras eu já conheço há muitos anos, mas vamos começar a brincadeira, né? Nós estamos aqui com um grande amigo meu, Luiz Schmidt. Tudo bom, Luiz? Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui, Ada. Maravilha. Luiz, fala uma coisa, se apresenta para quem está em casa te vendo. Bom, sou o Luiz Schmidt, diretor da Schmidt Segurança e Serviço, uma empresa com 24 anos e mais de 1.000 funcionários, e por isso que falar de liderança tem um pouco de experiência para falar sobre isso. E tem outras atividades filantrópicas aqui na região do ABC como um todo. Liderar mais de 1.000 pessoas, é isso? Sim. Liderar mais de 1.000 pessoas, meu amigo, não é para qualquer um. E eu digo que trazer resultado com um número tão grande de pessoas é realmente um desafio, né, Luiz? É um desafio. Se você coloca duas pessoas numa sala, tentar juntar essas ideias já é difícil. Colocar isso para um monte de gente é cada vez mais desafiador, ainda mais como você falou. A gente tem mudanças culturais, mudanças bem significativas que a gente tem que liderar agora, mas é bem gostoso, é um trabalho bacana. Realmente é muito gratificante, né? Sim. Eu sou uma pessoa apaixonada por liderança, então eu digo que nada pode mudar mais a vida de uma pessoa do que a liderança. Outra pessoa que está aqui com a gente é outro amigo meu, é o Ricardo. Tudo bom, Ricardo? Boa noite, tudo bem, Adam? Maravilha. Ricardo, se apresenta para quem está em casa te vendo. Deixa o pessoal te conhecer. Vamos lá, eu sou o Ricardo Gouveia, sou da Elite Produções. Estou aqui para falar um pouquinho de liderança. O que é liderar, por exemplo, no mundo artístico? Também nós temos aspectos diferentes e fazer a liderança de grupos empresariais, como eu represento aqui um dos grupos do BNI na região do Grande ABC. Verdade, né? Você é presidente, né? Presidente do grupo BNI Energia de São Caetano. Estou lá na presidência desde o início do ano, mas já faço parte do grupo desde 2015. Fala para o pessoal o que é o BNI, só para eles poderem ter uma ideia. O BNI é um grupo de empresários que tem como objetivo principal a tratativa de network. Então, nós temos uma metodologia de trabalho, temos vários grupos hoje na região do Grande ABC, temos já a formação com 11 grupos. E o Grupo Energia é o primeiro grupo de São Caetano, que iniciou em 2014 as atividades. Hoje já já performamos mais de 10 milhões de reais de trabalhos executados e cumpridos dentro do nosso grupo. Hoje, dentro da nossa composição, nós temos 37 empresas diferentes, isso é uma das características. Cada empresário ela faz parte de um domínio de uma cadeira específica. E aí, uma vez por semana, nós temos uma reunião de troca de negócios, network, e tratativas como um todo de encaminhamento de referências, mas tem todo um método de treinamento e disciplina. Legal. Liderar quase 40 empresários não é para qualquer um também, né? Nem diga. Então, nós temos uma equipe de liderança, que tenho eu como presidente, nós temos um vice-presidente, que é o Pedro Lemes, e um administrativo tesoureiro, que é o Nilo. Maravilha. Obrigado por estar aqui com a gente, Ricardo. Eu que agradeço o convite. Uma outra pessoa que está aqui com a gente essa noite, eu conheci há pouco tempo e nós conversamos um pouco sobre o trabalho que eles vêm desenvolvendo e me chamou muita atenção. Tá? Tudo bom, Robson? Boa noite, tudo bem? Prazer estar aqui nesse programa. Maravilha. Se apresenta para o pessoal que está em casa, para eles poderem te conhecer um pouquinho. Perfeito. Sou professor universitário lá da Universidade de Anhanguera. Não está funcionando o microfone? Acho que troca o microfone. Desculpa, vamos lá. É o Robson, se apresenta para a gente. Isso, vamos lá. Sou coordenador do curso de administração e do curso de logística lá da Universidade de Anhanguera, da União ABC, no Rude Ramos. E também sou palestrante com temas comportamentais e abordando sempre a liderança. Nos dias de hoje, a liderança é inspiradora, né? Que maravilha, liderar esses jovens
Eu dei aula também para o curso de administração, para os cursos de logística, e eu sei que lidar com os jovens é sempre um prazer, mas também é um desafio, né? Sem dúvida, é desafiador e é prazeroso, pois né, é nessa fase que a gente consegue compartilhar as nossas experiências de vida que faz a diferença para que o aluno, aquele jovem que está ali buscando o conhecimento, até dentro do nosso modelo acadêmico, que nós vamos conversar aqui ao longo desse programa, mostrando a importância de você nas experiências do mercado como um todo, buscando também na teoria e construir um aprendizado realmente diferenciado para o mercado, agregando valor. É maravilhoso, né? Porque eu costumo dizer, e todos nós sabemos, que esse mundo que está aqui, ele vai ficar para os jovens, vai ficar para os filhos, para os netos. São eles que vão herdar tudo que nós estamos construindo, mas mais do que isso, são eles que vão construir ainda mais. Então, trabalhar na formação desses jovens, eu acredito que é algo realmente maravilhoso, porque nós estamos ajudando a construir um mundo melhor, né? Eu falo muito com empresários, a gente tem trabalhado muito, e eu falo que uma das coisas mais maravilhosas de trabalhar com empresários, com líderes, com executivos, é saber que, em grande maioria, todos nós estamos trabalhando para construir um mundo melhor. Somos nós que temos na nossa mão a possibilidade de construir um mundo melhor. Eu sempre tenho dito isso, tenho falado aqui no programa, tenho falado nas palestras, nos eventos que a gente promove, junto com as pessoas com as quais a gente se relaciona. Eu acredito que são vocês, meus amigos, homens, mulheres de negócio, os jovens que estão vindo, que vão construir um mundo melhor. São nós, somos nós. Perfeito. Graças a Deus. Bom, uma outra pessoa que eu gostei muito de conhecer agora nas últimas semanas foi o André. Tudo bom, André? Tudo bem, boa noite a todos. Prazer estar aqui. Maravilha. Se apresenta para a gente. Deixa o pessoal que está em casa te conhecer um pouco. Bom, eu sou educador e também diretor executivo da Anhanguera, aqui de São Bernardo, na qual o professor Robson é coordenador de curso. E lá a gente tem um staff de aproximadamente 300 pessoas, sob a minha liderança, e pouco mais de 6.000 alunos. Então, a brincadeira não é fácil, né? A gente Não é mole. está em cima de tudo isso, não é fácil. Mas é um prazer, é um tema que eu gosto muito de tratar, de debater, e tenho certeza que vai ser uma noite, um tempo bastante proveitoso aqui com os colegas que compõem aqui o cenário. Eu tenho certeza. É um prazer ter você aqui com a gente, André. Liderança. Tem um estudo que nasceu há um tempo atrás, de uma americana chamada Kate Ludman e Werleson. Eles estudaram e trabalharam com grandes executivos ao redor do mundo. Algumas pessoas com as quais eles trabalharam foi Michael Dell, líderes das Forças Armadas Americanas, e eles identificaram algumas características que diferenciam os líderes de grande resultado. Nós vamos falar um pouco sobre essas características, sobre outras características que levam as pessoas a terem resultado. Porque líder é simplesmente ter pessoas que te seguem. Você pode ser um blogueiro, mas você pode ser um líder também, porque você tem pessoas que te seguem, pessoas que olham para você como exemplo, pessoas que compartilham a mesma visão que você tem de futuro. Você pode ser um grande empresário de uma multinacional, você pode ser um líder, você pode ser um empreendedor, também pode ser um líder. Ou pode ser o líder de si mesmo e da sua vida, mas algumas características elas são fundamentais. E nós, como seres humanos, trabalharmos nessas características ajuda para que nós tenhamos vidas mais plenas, mais realizadas, que nós possamos ser mais felizes e trazer mais resultado para esse mundo onde a gente vive. Luiz, eu queria passar a bola um pouquinho para você. Opa! Você falou para a gente que você tem uma empresa e hoje você tem mais de 1.000 funcionários. Sim. Compartilhe um pouco com a gente dos desafios que você tem visto nessa tua carreira, apesar de ser tão jovem, mas ter uma empresa de sucesso e ter esse pessoal junto com você. Compartilha com a gente, para quem está em casa, dos desafios que você tem visto liderando essa equipe aqui. Ao longo dos anos eu tenho percebido uma diferença sobre o aspecto que a pessoa está esperando de você. Se você é um líder, o aspecto que essa pessoa está esperando de você, há pouco tempo atrás ela queria algo um pouco mais técnico, um pouco mais prático. Hoje ela está exigindo, e eu tenho sentido isso, um lado mais humano. Foi o tempo em que a gente era só psicólogo, que era só aquela sessão de terapia que as pessoas sentavam. Hoje elas querem um pouco mais, hoje elas te perguntam que curso que eu posso fazer para desenvolver mais? O que eu devo fazer? Qual é a habilidade que eu preciso ter para subir na empresa?
E é claro que você tem que montar, quando a gente vai falar de uma empresa para mais de 1.000 pessoas, eu tenho que ter ali uma escala em que as informações permeiem por essa organização para chegar na ponta. Para isso, eu tenho que ter pessoas também exercendo liderança dentro da minha empresa. Então, a gente tem que inspirar essas pessoas para que elas consigam, ao longo das atividades, realizar as coisas que a gente está pensando, né? E uma coisa que eu vejo que é fundamental, no nosso caso, a nossa empresa é uma empresa familiar, então ela tem ali um propósito, ela tem uma missão, e as pessoas estão ali defendendo aquela missão, defendendo a família, defendendo o negócio, defendendo os seus trabalhos. E isso faz com que, somado a todo o ferramental que a gente oferece administrativo, dá vontade para ela, no dia seguinte, acordar e trabalhar, porque ela tem um propósito, ela tem ferramenta e ela está inspirada em fazer. Eu vejo que muitas vezes a gente tem muita liderança que não segue um propósito. Ela está liderando simplesmente por manter os seus empregos, mas não é necessariamente o que eu tenho sentido que eles estão me cobrando hoje. Manter o emprego, por mais que a gente esteja passando por uma crise, manter o emprego hoje para eles não é o fator fundamental. O fator fundamental é falta de propósito. Eu preciso me engajar com algo que faça sentido para a minha vida. Hoje, as pessoas querem muito mais ser feliz do que simplesmente ganhar o seu pão. É claro que quando eu falo de uma empresa, no caso do meu ramo, é um ramo em que a mão de obra que eu utilizo é uma mão de obra até muitas vezes não muito qualificada. Então você tem que ponderar a liderança de acordo com o nível da sua organização. Nem toda liderança cabe para todo mundo. Então, dependendo do nível, dependendo da necessidade básica que aquela pessoa, aquele profissional está precisando, você deve fazer alguns tipos de ajustes. E aí, é claro que nossos amigos acadêmicos podem nos dar maiores informações sobre isso, mas o que eu vejo no dia a dia é que a liderança tem que ser ajustada, a linguagem tem que ser ajustada, mas o propósito permanece. Mesmo aquele que está na ponta, que tem uma necessidade muito básica de a sua cesta básica, da sua condução, tem que estar isso é a necessidade dele, diferente de um cargo gerencial, que é um MBA, que é um inglês, essas coisas, mas no caso deles, mesmo isso, se eles não engajarem com a missão da empresa, eles não vão ter vontade no dia seguinte de trabalhar. Olha que coisa interessante. O Luiz está falando sobre um ponto que eu tenho discutido muito com os meus clientes e com os empresários que a gente se relaciona. Nesse momento de crise, muitas vezes a gente ouve falar que um funcionário sai de uma empresa para ganhar 100, 200, 500 reais a mais num concorrente. E a gente acaba olhando e falando assim, eu estou perdendo talentos porque o meu concorrente paga um pouquinho a mais. Só que estudos vêm dizendo que o funcionário sai mais de uma empresa, ele pede muitas vezes a conta pelo seu relacionamento com o seu liderado, né? Então, a questão do emprego, do salário, ela ficaria talvez em segundo plano, principalmente se o funcionário se sente engajado em um propósito maior. É isso que você percebe no ambiente onde você está, Luiz? Sim, e eu percebo que o líder, quando ele consegue inspirar a sua equipe, os resultados são extremamente diferentes. Se o líder não inspira a sua equipe, ele não está com vontade de realizar aquilo. Então ele vai fazer a média ou abaixo da média. Quando você inspira a sua equipe, ela faz muito mais do que a própria média. É claro que você tem que oferecer, isso demanda energia e também liderar uma equipe que inspire, que necessite de inspiração, vai muita transpiração, porque exige mais de você. Antes era até mais simples, você oferecia ali um ferramental, colocava no seu dashboard, metas e vamos embora. E aí, que para quem tem 30 ou mais de 30, sabe que é diferente a forma de gestão. Agora não, eles exigem de você o caminho, eles exigem orientação, eles exigem mentoria, e aí, claro, vai muita transpiração. E o que eu vejo, sim, quando o líder inspira, o resultado é totalmente diferente. Mas essa liderança ela deve ser mantida, ela não pode ser uma vez conseguida e ela é ad eterna. Não, ela deve ser mantida. Se uma vez esse líder perde o seu propósito, todo o resultado vai por água abaixo. Você vê que coisa, eu vou passar a bola para o Ricardo agora, vou pegar o teu gancho. Ricardo, você vê que o Luiz está falando uma coisa muito interessante para a gente, sobre a questão da inspiração, né? Quando nós estamos trabalhando dentro de uma empresa, onde a nossa equipe, muitas vezes, ela é remunerada, você tem recursos financeiros, você tem uma promoção, você tem um plano de carreira, você tem uma série de situações dentro do mundo corporativo, às vezes a gente fica pensando o seguinte, olha, é mais fácil eu liderar. É mais fácil liderar, talvez, dentro de uma empresa como a do Luiz, que tem 1000 funcionários, você tem toda uma estrutura organizacional ali. Agora, você está liderando uma equipe de empresários em que, efetivamente, não existe uma estrutura
diretamente formal, como existe dentro de uma empresa. Ninguém lá está sendo remunerado, você não está pagando salário para ninguém, nem bônus, nem comissão, nem nada para eles. Como é que é esse desafio de você liderar esses caras? Você precisa gerar isso que o Luiz está falando, que é gerar essa motivação, esse engajamento? Como é que é isso? Olha só, a transpiração é incrível, é bem isso mesmo, Luiz, concordo com você. Porque o que acontece? Quando nós estamos num grupo de empresários que não são remunerados por aquilo, e pelo contrário, pagam para fazer parte do grupo, a coisa transforma. Então, o critério de você criar um clima onde que as pessoas se sintam positivas e permanentes no grupo, ela vai muito da experiência do que você já tem quando você ocupa o cargo de liderança, de outras lideranças que você teve, e você traz raiz para poder atingir em cada um, porque, veja só, se eu estou trabalhando com vários empresários e preciso liderá-los, eu preciso trazer raiz de liderança deles também. Eles precisam ter uma fonte combinada com a minha, porque senão não adianta. Ele vai estar ali numa participação esperando e vai falar assim, quem que é esse cara que tem um critério de liderança que não bate com os meus fatores de liderança? Então, quando a gente passa para esse nível, é importante que você também saiba quais são as expectativas de cada um, você saiba se está claro para cada um ali dentro o seu pertencimento no grupo, e desse pertencer, você vai trabalhando a resposta e a performance de cada um que está ali dentro. Então, é bem difícil, porque foge ao nível de um organograma apenas de comando. Existe um organograma, é um pouco mais de participação e de resultados. Então, o que a gente paga, entre aspas, o empresário que faz parte desse grupo, é com os resultados que o grupo proporciona. Então, o empresário vem dos resultados de performance financeira, da troca de referência, ele se sente motivado a cada reunião a estar fazendo parte. Então, é um trabalho danado, não tem uma folha de pagamento. A nossa folha de pagamento são os resultados do próprio grupo e o que a gente conquista. Olha que você está falando uma coisa interessante. Normalmente, quando a gente está trabalhando, quando eu estou trabalhando em desenvolvimento de liderança, e a gente fala de desenvolver equipes, muitas vezes eu abordo a questão de valores, ok? Quando eu tenho dentro da minha equipe, dentro do meu grupo, pessoas ou indivíduos que têm valores completamente divergentes do líder, ou da organização, ou do grupo, liderar essa pessoa fica muito difícil. Sim. É uma das bases teóricas da liderança, né? Os liderados de um líder sempre devem ter uma linha paralela aos objetivos do líder. Então, cada vez que você tem uma troca de líder, que você tem um ajuste dentro de uma composição de organograma, você tem as mexidas em todas as arestas, em todas as engrenagens, e depois aquilo continua funcionando. Então, não posso dizer que você tem uma aceitação em 100%. Aí você tem que tomar decisão. Ou você muda a forma das pessoas naquela participação, ou você muda as pessoas. Não tem como. O que você precisa quando você está como líder, né? Porque nós somos líderes em alguns aspectos e, por vezes, você está numa condição de liderança, é você gerar resultados. Se você não gera o resultado, você também vai ser cobrado de uma falha de liderança, ou uma falha de comando. Então, mas dentro do BNI a gente tem essa tranquilidade, uma facilidade de lidar com os empresários e dizer, inclusive, onde estão os pontos falhos e que precisam ser melhorados, e aqueles pontos que são importantes para a gente poder trazer ao conhecimento de todos uma prática, por exemplo. Você falou uma coisa, a gente fala muito de resultado, né? Eu costumo dizer, e eu digo isso sempre, que uma vida, que um negócio, que uma liderança, a gente consegue medir pelos resultados que a gente está tendo. Pelos resultados que nós tivemos até aqui e por aqueles que a gente busca alcançar. Sejam resultados de diversas formas, ok? Esse resultado pode vir de forma financeira, pode vir em forma de crescimento do negócio, pode vir em forma de sustentabilidade da equipe, de várias formas, mas eu preciso ter indicadores de performance para efetivamente medir se a minha liderança está seguindo no caminho correto, para que eu possa fazer os ajustes de percurso. Formar uma equipe, e voltando, só amarrando muito bem isso que a gente está falando aqui, que o Ricardo citou, que eu acho que é de suma importância, que é a questão de formar uma equipe que compartilhe dos valores que nós temos. Muitas vezes, uma pessoa, um talento, sai da minha empresa, sai do meu grupo, porque ele tem valores divergentes da organização, do líder
e assim sucessivamente. Ou porque nós, como líderes, não conseguimos criar alinhamento entre os valores desse indivíduo e a minha visão de futuro, aonde eu quero chegar, e os valores da organização. Então vale muito a pena eu pensar em quando eu estou formando a minha equipe nessa questão de valores. Quais são os valores fundamentais que vão levar a sua empresa, o seu grupo, para o resultado que você deseja? Isso é um ponto fundamental, porque são os valores que são vivenciados no dia a dia e que levam a gente para onde a gente quer. É isso mesmo. Tem sentido, né, Ricardo? Eu concordo com um ponto específico. Essa troca de valores não significa que o indivíduo está errado. Ele não está conversando com o meu objetivo, mas para uma outra organização aquilo dá certo. Então, é essa combinação. Eu vou passar a bola agora para o Robson. Eu tenho falado muito aqui, nos nossos programas, sobre os distanciamentos entre o mundo acadêmico e o mundo real. A gente que vem do mundo dos negócios, a gente tem percebido muito essa questão dessa distância. O que se aprende na teoria e o que se aplica na prática. Muitas vezes eu falo que a vida como ela é diferente do que está escrito num livro. E conseguir, e eu acho que é muito mais do que conseguir, mas um grande desafio que as academias, que toda essa parte de formação teórica tem, é trazer esse aluno do banco de uma faculdade para o mundo real. Fazer com que esse aluno possa entender tudo aquilo que ele está entendendo na teoria, levar à prática. Como criar esse alinhamento, como criar essa proximidade. Há 2 semanas eu estive conversando com o pessoal da Anhanguera, estive conversando com o Robson, estive conversando com o André, e eles me falaram de alguns projetos que eles estão aplicando lá junto com esses alunos, dessa visão deles. Eu gostaria que vocês pudessem compartilhar com quem está em casa esse projeto, essa visão que vocês estão tendo junto com os alunos. Compartilha com a gente. Sem dúvida, essa oportunidade de passar para vocês essas informações, e dentro do que ouvi os colegas aí, sobre a liderança dentro das organizações, essa, muitas vezes, dificuldade em transformar, né, comportamentos, fazer com que as pessoas realmente inspirem os seus liderados, ser um líder inspirador. Se olharmos o conceito de liderança, até então, que é a capacidade de você mobilizar pessoas a atingir objetivos, a realizar resultados, a gente começa a pensar, a analisar que hoje é a sua capacidade de inspirar pessoas, né? Esse inspirar está muito associado a essa necessidade, muitas vezes, de você ser um líder, que não precisa olhar para trás para saber se seus liderados o estão seguindo. Isso que faz a diferença. E quando trazemos para o mundo acadêmico, a gente percebe claramente o nosso modelo hoje de ensino, que faz com que nós utilizamos um modelo de aula invertida, onde o aluno ele assiste uma pré-aula, e dentro dessa pré-aula temos links com cases, onde os alunos têm essa informação, também não só a informação desses cases, mas também as teorias ali, que serão utilizadas naquela disciplina, e vem para uma sala de aula onde o professor vai intermediar uma solução para aquela situação, problema. Com isso, o aluno desenvolve, né, o seu aprendizado junto com a teoria aplicada ali pela disciplina, mais a situação problema. Então, ele constrói uma solução para aquilo. Então, ele já sai com esse pensamento de desenvolver, né, soluções com uma velocidade diferenciada. E logo na sequência, uma pós-aula, onde o aluno pode fixar o entendimento com alguns exercícios. E dentro das nossas matrizes de ensino, nós trabalhamos muito também disciplinas de empreendedorismo, de gestão de inovação, gestão de conflitos, comportamento organizacional, que leva o aluno também a refletir a necessidade de você buscar um comportamento diferenciado. Faz com que ele saia para o mercado de trabalho um profissional para atender essa necessidade hoje que foi aqui apontada pelos colegas. E dentro dessa mudança de comportamento, né, você inspirar pessoas, está muito associado a ele não ser só líder dentro da organização, mas no ambiente onde ele trabalha. Então, essa liderança inspiradora vai acontecer a partir do momento que gera uma transformação no seu ser, no seu comportamental, e com isso ele vai influenciar as pessoas na realização dos objetivos. Então, essa é a nossa proposta hoje, nesse modelo de ensino, que realmente a gente percebe uma mudança de comportamento
desses alunos na busca de um aprendizado realmente sustentável, diferenciado. Muito bom, Robson, muito bom. Eu gostaria de fazer uma chamada junto com você, André. Eu sempre digo o seguinte, que a gente forja um grande líder na vida prática, né? É quando você pega esse indivíduo, traz para ele conhecimento que muitas vezes é teórico, como o Luiz falou muito bem aqui, eu preciso entender, por exemplo, dos conceitos de Maslow, das necessidades básicas, porque se o indivíduo não tem as suas necessidades básicas supridas, como é que eu vou desenvolver esse cara para que ele possa realmente pensar em motivar as pessoas de uma forma diferenciada? Ele ainda não sanou as suas necessidades básicas, ele ainda precisa se preocupar em comer, dormir, ter uma casa, ter as suas necessidades básicas supridas. Se ele não tiver isso suprido, ele dificilmente vai assumir uma posição de liderança. Então eu preciso entender o conceito teórico disso. Só que quando eu pego essa teoria e levo para o mundo real, levo para a prática, aí realmente eu tenho uma transformação, né? Você estava falando aqui antes da gente começar o programa sobre o teu livro e sobre esse conceito todo. Como é que isso encaixa na tua experiência, André? Compartilha com a gente. Bom, em primeiro lugar, assim, acho que as colocações foram extremamente pertinentes e um ponto que chamou minha atenção é que hoje há estudos que dizem o seguinte, que a pessoa troca de empresa não por causa da empresa, por causa do chefe. Então, assim, o que eu tenho visto é que muitas pessoas, eu acho que o líder pode ser desenvolvido, eu acho que a gente tem literaturas vastas sobre liderança, mas não acho que somente os livros são capazes de transformar um líder numa pessoa extraordinária. Eu aprendi desde pequeno que pessoas são mais importantes do que coisas. Então, todas as competências técnicas discutidas em várias literaturas, eu acho que elas são importantes. O líder precisa ser comunicador, ele precisa ser resiliente, ele precisa entregar resultados, enfim, tudo que a gente já conhece e a gente não está aqui para falar mais do mesmo, né? Então, acho que isso é bastante importante para qualquer organização. Mas, com esse questionamento, eu sempre pautei a minha forma de enxergar a liderança focado em pessoas, na liderança humana, e que os livros não explicam. Os livros não explicam. A literatura, ela não te dá subsídios, pode até te dar subsídios técnicos para que você possa se formar e se desenvolver e se tornar melhor, porque eu acho que a literatura é feita para isso mesmo, para que a gente possa ganhar robustez em termos de competência, de conhecimento e tudo mais. Mas a realidade no dia a dia é outra. Você passa por situações em que, se você for para a literatura, você não vai encontrar resultados, né? Você não vai encontrar resultados. Então, não adianta formar um líder apenas com competência técnica. Eu procurei buscar alguns conhecimentos e, assim, a gente precisa ir mais além disso. Precisa conhecer um pouco de antropologia, precisa conhecer de gente, precisa gostar de cheiro de gente, né? Eu sempre digo isso para os meus alunos, né? E precisa conhecer um pouco de sociologia. Então, eu acho importante ler Maxwell, acho importante ler vários outros autores que a gente conhece sobre liderança, mas precisa ler Tolstói, precisa ler Victor Hugo, precisa ler alguma coisa que você sai da caixa das competências técnicas para entender um pouco como é que o ser humano vive, qual que é a necessidade dele. A gente tem, obviamente, teorias, né, como a própria hierarquia das necessidades de Maslow, que até hoje não é questionada, mas se você for olhar para um jovem ou para um aluno meu de 18 anos, a pirâmide de Maslow talvez esteja defasada. Acho que a base dela não será mais necessidades fisiológicas ou necessidade de segurança, talvez seja Wi-Fi e internet, né? Então, assim,
precisa entender, porque as coisas mudam, e eu estava falando anteriormente aqui que eu acho que uma grande fragilidade das organizações é buscar líderes que entreguem resultados apenas, porque os resultados eles são questionáveis, eles podem ter seu valor num determinado tempo, mas muitas vezes não se sustenta porque você não trabalhou a pessoa em si, você não trabalhou o sonho da pessoa. Aliás, a nossa missão enquanto instituição é isso, fazer parte do projeto de vida do aluno. A nossa função enquanto líder, liderança é sobretudo o influenciar pessoas. E muitas vezes os gestores que acreditam serem líderes, eles não têm conhecimento do poder e da influência que tem quando eles verbalizam alguma coisa ou quando eles tomam uma decisão. Isso é muito sério. Isso é muito sério, porque uma decisão pode mudar a vida de uma pessoa, né? A influência que você tem diante das pessoas e que muitas vezes você não conhece, pode mudar o futuro de alguém. Então, você se conhecer o potencial que você tem de influência, conhecer as experiências que você já viveu e compartilhar com isso, e em algum momento isso vai te ajudar a tomar as decisões corretas, é muito grave. Eu não quero polemizar muito, né, mas eu acho que a gente tem formado mais gestores do que líderes nas organizações. E cabe nós, enquanto educadores, enquanto instituição, de alguma forma contribuir com as organizações para que ela comece a pensar melhor. O que é realmente o líder? Quais são as características além das competências técnicas, né? Eu digo que, além das competências técnicas, você precisa levar o lado fã para o líder, porque o entretenimento vai ajudá-lo na criatividade, na inovação, a tornar o ambiente mais leve, mais gostoso, alguém que vai gostar de estar perto de você, porque você leva algo positivo. O líder precisa pensar na responsabilidade social, e não somente no modismo que se fala de sustentabilidade, de tornar um mundo melhor e um planeta mais limpo. Não é isso. É inserir a responsabilidade social, a humanização no DNA do líder. Eu acho isso fundamental. E além de outras características, né, a experiência transcultural que a gente estava discutindo aqui, para que o líder tenha versatilidade de se ambientar, independente se a organização é uma empresa local ou é uma multinacional, se ela é chinesa, se ela é brasileira, se ela enfim, alemã ou se ela é americana, porque são características completamente diferentes. Então, assim, é um assunto que a gente poderia passar a noite inteira aqui discutindo. Dá para a gente falar muito, né? Dá para a gente falar muito sobre esse tema. Eu acho que tem algumas coisas que são muito interessantes. Nós estamos vivendo um mundo hoje em que, antigamente, a gente queria o resultado. Okay? A gente tem foco no resultado, o resultado é aquele que dá sustentabilidade para a minha empresa, para a organização, para o grupo, seja para uma universidade, seja até uma ONG. Okay? Ela vai dar sustentabilidade financeira em cima do resultado. Só que tem uma coisa, a sustentabilidade financeira não é o único requisito para que a minha empresa se perpetue. Haja vista, como a gente há muitos anos atrás, quando a gente falava de indicadores de desempenho, os únicos indicadores que existiam eram os indicadores financeiros, só que aí descobriu-se que muitas empresas com bons indicadores financeiros não se sustentavam durante o tempo. Eu acho que a gente está passando por um momento em que a liderança, ela realmente está se transformando, ela está saindo. Hoje, a liderança que realmente gera grandes impactos não é aquela que somente olha para o resultado, mas aquela que olha para o indivíduo, olha para o contexto como um todo. E eu vou puxar a bola aqui para o Luiz, né, porque a gente tem conversado bastante, nós temos alguns projetos juntos. Sim. Um deles é o Repense, né, Luiz? Exatamente. Sobre essa questão da visão humana da liderança, sobre essa questão de impactar mais profundamente com uma que nós chamamos
de movimento manada. Sim. Fala um pouquinho disso pra gente, Luiz. Alinhado com o que o André estava falando aqui, como é que você vê que isso se encaixa? Encaixa. Eu quero costurar 3 pontos que eu vi aqui. Um primeiro ponto é que hoje a liderança, pelo que eu observei até a academia, já entende isso, a liderança já não está só dentro da empresa mais. Ela faz parte da vida do líder. Ou seja, o líder também é líder fora da tua organização e o que ele faz fora da organização compromete o resultado internamente. Primeiro ponto. O segundo ponto, quando você lidera pessoas sem um valor financeiro, você precisa estar que eles estejam alinhados com o teu estilo de liderança, o que é fato. Porque muitas vezes, a gente está falando aqui de um estilo mais humanista, que é o estilo teoricamente o estilo mais predominante nesse mundo moderno. Mas a gente ainda tem hoje líderes que lideram simplesmente pelo resultado, que acham que o resultado em função da perda de saúde, em função da perda de qualidade de vida, simplesmente vai fazer com que o negócio se perpetue. Então, é uma visão um pouco mais antiga, mas a gente ainda vê isso na prática. Eu, quando mais novo, quando comecei a trabalhar, era normal a gente ver uma pessoa que estava com doenças em função do trabalho, com a sua vida amorosa, a sua vida totalmente acabada, mas porque isso era um sinal de que ela estava trabalhando, dando tudo para o trabalho. E aí eu acho que essa mudança de visão é muito bom ter acontecido e está acontecendo essa transformação na nossa visão. Agora, quando a gente fala sobre o efeito manada, aí sim eu vejo que é juntar isso em um estilo um pouco mais moderno, que é você liderar pessoas que pensam diferente de você e pensar diferente da grande maioria. É sair da caixa, é sair da média. Isso é uma grande dificuldade, porque aí você lida com pessoas que têm ego, pessoas que têm resultados, que necessitam, medo também de arriscar. Então, coloca todo esse fator para um jovem que não tem esses limites e o medo dele, a resiliência perante ao medo dele é muito maior do que a tua. Então, você tem sim que ter muita coragem para sair da manada, muita coragem para pensar diferente, o que é muito difícil. E aí a gente põe um segundo assunto que a gente fala bastante no Repense, Ada. Quando você tem uma segunda carreira, você já passou dos seus 30, já passou dos seus 40, e aí você está naquele momento em que você tem que repensar novamente. Você já está liderando o líder do líder. E como é que você vai fazer? E aí a gente tem muita gente que está nesse meio. A gente hoje vive muito mais do que vivia, então o nosso período de liderança dura muito mais. E como que a gente lida com isso? É saindo da manada, é não pensando da mesma forma. Se pensar da mesma forma, você vai se aposentar, às vezes até antes, porque você teve uma qualidade de vida e tal ali, e você vai ficar muito tempo sem ter o que fazer. E aí você começa a perder qualidade de vida, porque você tem muito mais tempo para viver, você tem que estar mais ativo. E, claro, quanto mais velho, o desafio para liderar o mais novo ainda é maior, porque a sua resiliência diminui um pouco. Então, o que a gente fala bastante no Repense é isso. O efeito manada é pensar diferente, é pensar fora da média e tentar obter resultado disso, claro que lidando com o medo perante a isso tudo. Você sabe que o Luiz está falando uma coisa que eu acho muito interessante? Você tem acompanhado a minha carreira nos últimos anos e o quanto eu tenho trabalhado com empresários e com executivos que entram exatamente nesse aspecto que você falou. Muitas vezes se dedicam tanto ao seu negócio, tanto à sua empresa, para fazer as coisas acontecerem, que a sua vida, em outros aspectos, acaba descarrilhando. Será que você que está aí em casa assistindo a gente, em algum momento da sua vida, já viu ela descarrilhar? Já viu a sua empresa ir bem, ter bons faturamentos, mas a tua vida pessoal descarrilhar? Isso tem acontecido e a gente tem visto, né, Luiz? Sim, a gente acompanha isso até pelos nossos trabalhos que a gente faz em conjunto, a gente acompanha muito disso. E a gente vê que antigamente isso acontecia com mais jovens, né? Hoje parece que está acontecendo um pouquinho depois, porque parece que as pessoas colocam-se numa carreira, ficam ali por muito tempo, depois, naquele segundo momento, ela começa a se perder. Mas acontece bastante, eu falo, voltando ao estilo de liderança, ainda tem muito líder que exerce a liderança que ele mesmo aprendeu, que era a liderança da exploração pura e simples, o que não é o que a gente quer praticar hoje. A gente quer praticar uma plenitude. Só fazendo um complemento, desculpa, Claro. houve momentos em que assim o resultado estava acima de tudo, né? Então, Perfeito. a nossa geração, eu acho que, né, gente que tem mais de 40, Sim. A nossa geração acabou esquecendo, porque o bacana em algum momento da nossa... Eu vivi isso na minha carreira,
era assim, você precisa chegar no topo a qualquer custo, você precisa trabalhar 12 horas por dia no mínimo, Sim. porque se você quiser alcançar um lugar ao sol, você vai ter que fazer isso, não tem outra forma, porque é dessa maneira que o mundo dos negócios te enxerga como um cara que entrega. Sim, né? sim. E assim, a gente percebe que quando a gente chega, né? E a gente percebe que isso não é o maior prazer da vida. Isso faz parte, porque está inserido na nossa formação, a gente tem prazer pelo resultado, a gente tem prazer pela entrega, mas a gente quer viver. Eu não quero viver tomando remédio, né? Sim. A gente não E, quer André, viver tomando calmante, sim. viver estressado, sem Sim. dormir, sem poder ir ao cinema com a minha esposa, sem poder curtir a minha família e tudo mais. Exatamente. E Então- eu vou fazer um adendo aqui no que você está falando. Eu represento aqui no Brasil uma empresa chamada Action Coach. Nós estamos em mais de 50 países, com mais de 1 milhão de empresários atendidos. E o nosso histórico no nosso trabalho é que a gente prova, através de números, que o teu resultado aumenta se você focar e fizer a coisa da forma certa e tiver qualidade de vida. Ou seja, aqueles velhos paradigmas que a gente está falando aqui, que efetivamente eu preciso trabalhar 12, 14, 16 horas por dia para levar a minha empresa, para levar a minha organização, para levar o meu departamento para um novo patamar de resultado, esses paradigmas caíram. Hoje em dia, os números, as metodologias e as técnicas que existem para desenvolvimento de liderança e de negócios comprovam que você pode ter muito mais resultado na tua vida e nos teus negócios, se você fizer a coisa do jeito certo, se você liderar da forma certa. Eu costumo dizer, e a gente está falando, eu estou falando muito com a gente está falando com empresários, com homens e mulheres de negócio, que você só tem um negócio se o seu negócio funciona sem você. Se você desenvolveu a sua empresa, para que a sua empresa consiga funcionar sem você ter que estar no operacional. Se você está no operacional, você não tem um negócio. Você é um autoempregado de uma empresa, trabalha 12, 14 horas por ela e esquece a tua vida pessoal. Você deixa de ser empresário. Você só é empresário quando você constrói uma empresa sustentável que funciona sem a tua presença. Para que você possa tirar férias, para que você possa aproveitar a tua família e que você não acabe com a tua saúde. Desculpa ser sincero, mas vocês sabem que eu sou coach e eu tenho que ser sincero com vocês. Robson, vai falar alguma coisa? Isto, Eu já passo para você, dentro Luiz. do que foi abordado, se você disse muito bem, o coaching é uma ferramenta importantíssima, que faz a diferença, faz com que a pessoa mude comportamentos. E se você fizer uma pergunta hoje, o que te motiva a estar onde você está como profissional? O que te motiva a sair de casa, acordar de manhã e ir para a empresa? Então, são vários fatores. E se o líder começar a trabalhar esse fator motivacional, inspirador, porque a gente sabe que a motivação está dentro de cada um, a motivação intrínseca relacionada àquilo que você faz. Então, o que te motiva a acordar cedo e ir para o trabalho? Né? Se você hoje está buscando um resultado diferente, você tem que se reinventar a todo instante. Então, o coaching pode ajudar a buscar um profissional nessa área para desenvolver. Então, um líder coaching, o líder que utiliza as ferramentas com o intuito de promover mudanças comportamentais para fazer com que a pessoa passe a acreditar que ela pode, ela consegue, ela merece estar ali. Isso aí, Luiz. Só complementando, Ada, que Temos que finalizar. Vamos lá. a distância hoje entre o que você fazer o que gosta e obter resultado disso é muito menor do que a gente tinha antes. Antigamente, quando você perguntava para alguém o que você gosta de fazer, eu gosto de ficar na praia. Era quase que era um insulto você falar que gostava de desenvolver um projeto. Hoje em dia é muito natural e a gente percebe que o resultado vem muito mais quando você faz aquilo que gosta. Aí a pergunta que fica talvez para um próximo programa é possível você liderar bem sem se conhecer bem? Uau, podemos pensar já para o programa do mês que vem. Eu gostei da tua chamada. Já se preparem aí, se preparem. A gente tem que caminhar para o fechamento, o pessoal lá está mostrando a plaquinha para mim, falando, Adam, para de falar, pelo amor de Deus, mas eu ficaria com vocês a noite inteira, porque vocês sabem, primeiro, o quanto esse tema que nós estamos falando aqui me atrai. Vocês sabem que eu tenho direcionado a minha vida, pelo menos nos últimos 10 anos aí, nesse caminho, para ajudar, para formar líderes, para levar empresas a terem novos resultados, porque eu acredito que a gente pode mudar o mundo e eu luto por um mundo melhor para mim e para as gerações que vão vir depois. Mas esse programa é feito para você. Luiz,
se você pudesse deixar um recado para quem está em casa. E fala também, eu gostaria que você deixasse a chamada para o evento que você vai fazer no Ciesp em Diadema, é isso? Isso. Fala para a gente e deixa um recado para o pessoal. Então, indo nessa linha moderna, dia 27, a gente vai fazer dia 27, na quinta-feira que vem, a gente vai fazer um evento no Ciesp, falando sobre Indústria 4.0, que aí sim é onde o empresário industrial precisa repensar a sua vida, porque está vindo aí uma onda de tecnologia na qual ele precisa se adaptar. E se eu pudesse deixar uma mensagem final, primeiro, conheça-se a si mesmo e lidere pelo exemplo, que assim ele vai obter o melhor resultado. E obrigado pela oportunidade. Obrigado, Luiz. É um prazer ter você aqui com a gente. Ricardo, meu amigo, eu acho que você também está patrocinando um evento cultural aqui na região. Como é que é isso? Fala para o pessoal que está em casa. Estou produzindo um evento, é um espetáculo musical que vem agora em setembro, pela minha produtora, que é a Elite Produções, no dia 17 de setembro, no Teatro Paulo Machado de Carvalho, que é um espetáculo que se chama Cantar e Sonhar. É um espetáculo de contos infantis e músicas, onde a gente vai poder viajar aí em todas as idades, não é só a infância, é para todas as idades. E eu queria fechar com uma coisinha em relação à liderança, que eu acho que o bom líder hoje é aquele que está descobrindo aonde ele é feliz. Porque quando a gente fica só pautado em resultado, em números e tudo mais, a gente fica muito no quantitativo e esquece do qualitativo. E o qualitativo, hoje em dia, eu acredito, eu tenho ouvido muitos empresários falar, que estão à busca da felicidade de verdade. Então, muitas vezes não é ser rico que é ser feliz, ou ter grandes conquistas em números e tudo mais, mas é a felicidade pessoal e ver a felicidade dos seus colaboradores. É isso, pelo menos, que lá na empresa a gente trabalha, que é o clima organizacional, a equipe está satisfeita e todo mundo está trabalhando com foco em felicidade, que eu acho que do resto a gente vai trabalhando todo dia. Eu quero também agradecer o convite e deixar o convite para todo mundo de casa. Quem quiser conhecer o que é a metodologia do BNI, a gente está toda sexta-feira no Espaço Espiazo, aqui em São Caetano. E quem quiser mais informações, é só entrar em www.bniabc.com.br, procura o grupo BNI Energia e vocês poderão conhecer lá um pouquinho da metodologia do trabalho de tantos negócios aí gerados com bons empresários. Que maravilha. Ricardo, deixa eu te fazer uma pergunta. Se algum empresário que está aqui em casa, assistindo a você, e quiser de alguma forma se envolver nesse projeto que você tem da Disney, tem espaço ainda para envolver esse pessoal? Já acabou? Não, a gente está buscando ainda os apoiadores, tem uma série de empresas já que estão se interessando em ajudar aqui na região. Então, quem quiser, também tem o nosso... Posso deixar o telefone do escritório? Por favor. É o 2866-6808, 2866-6808, lá na Elite Produções, e a gente explica todo o procedimento para poder participar aí do grupo de empresas que estão patrocinando, apoiando o espetáculo. Isso é muito bom, meu amigo. Para você que está aí, ter a tua empresa ligada à questão cultural aqui da região do ABC, eu acho que pode ajudar muito na questão da visibilidade e como a sua empresa é vista pelo próprio mercado, tá? Se você se interessar em dar uma visibilidade diferente para o teu negócio, procura o Ricardo. Eu estou junto com ele nesse projeto e eu acredito que vale a pena. Ricardo, muito bom ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, Adão. Obrigado e conte com a gente com o que precisar. Obrigado. Robson, se você quisesse ou pudesse deixar um recado para quem está em casa, que recado você mandaria para o pessoal que está assistindo a gente? Dentro da proposta hoje da liderança, o verdadeiro líder é aquele que agrega valor, que faz a diferença na vida do seu liderado, auxiliando na construção do seu legado. Isso que hoje é o verdadeiro líder. E também dizendo que nós lá da Anhanguera já estamos no ciclo 2017-2, nós temos um portfólio de cursos à disposição. Gostaríamos de convidar você que está aí nos ouvindo a nos procurar, a conhecer as nossas instalações, com vários laboratórios, enfim, é um portfólio de cursos que a gente sempre fala. Eu, dentro das minhas pesquisas, uma vez eu ouvi um filósofo dizendo que o conhecimento é o antídoto do medo. E buscar conhecimento faz com que você provoque mudanças constantemente na sua vida. Então, esperamos vocês lá na Anhanguera, no Rude Ramos, a União ABC. Estamos de portas abertas lá para oferecer todos um portfólio de curso
para buscar conhecimento. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Robson. Obrigado por estar aqui com a gente. André, eu queria que você mostrasse o teu livro para o pessoal que está em casa e também deixasse um recado, né, para quem está lá. Bom, em primeiro lugar, foi um barato estar aqui, né? Um prazer. Falar sobre liderança é sempre muito prazeroso, muito gostoso. Bom, meu livro chama Executivo e Missão. É um livro que fala sobre liderança, algumas pesquisas e algumas experiências pessoais. E para que você possa ter acesso ao livro, você pode entrar no meu site, www.andrebelchior.com.br. Vou repetir, www.andrebelchior.com.br. E lá você vai ter, além do livro, desse livro, tem mais um outro livro sobre outro tema, que é vendas, e alguns artigos na área de liderança, marketing, vendas e tudo mais. Mas, para finalizar, eu queria, se é uma mensagem que tem que deixar, eu diria o seguinte: pessoas são mais importantes do que coisas. Isso foi uma lição que eu aprendi desde muito cedo e que, por um acaso, está dando certo. A gente precisa gostar de pessoas, a gente precisa estar perto de pessoas, a gente precisa compartilhar experiências com pessoas, porque isso nos torna melhores. Falar sobre liderança não pode ser um negócio pesado, porque a vida não pode ser pesada. Eu acho que a gente precisa descontrair, a gente precisa exercer o bom humor, porque uma pessoa de bem com a vida, ela atrai outras pessoas e tem o poder de influenciar outras pessoas, e isso é liderança. Liderança é influenciar pessoas. Essa seria a mensagem que eu deixaria, e mais uma vez agradecer a oportunidade e dizer que a Anhanguera vai estar sempre aberta para poder compartilhar experiências, enfim. A academia é uma boa fonte para a gente ter debates e discussões como essa, e por que não levar uma discussão dessa e levar os colegas aqui lá para a Anhanguera para a gente falar sobre liderança para os nossos alunos. Muito obrigado. Obrigado por estar aqui com a gente, André. Bom, vocês sabem o prazer que eu tenho de estar com vocês essas noites aqui. Toda terceira segunda-feira do mês, nós estamos aqui no programa Coach Negócios. Esse programa ele é feito para você, meu amigo empresário, empresária, homem, mulher de negócios, empreendedores, para que de alguma forma a gente possa trazer temas que são relevantes, que vão ajudar você a ter mais resultado na sua vida, nos seus negócios, a buscar mais plenitude, felicidade e realização. Porque eu acredito que uma vida que vale a pena ser vivida, ela é vivida em todas as áreas da sua vida. Meu amigo, eu quero deixar para você um abraço, sucesso, hoje e sempre. Eu só estou falando poesia, significa que foi bom, acredito.